Você sabia que Itapajé já teve vários nomes ao longo do tempo? A famosa Pedra do Monge foi responsável por inspirar o nome da cidade, mas ele mudou algumas vezes antes de chegar ao Itapajé que a gente conhece hoje. No vídeo de hoje, vamos contar a história de como tudo começou e como a cidade foi se transformando até ser o que é agora. As terras onde hoje fica Itapajé, muito antes da chegada dos colonizadores, já eram casa dos povos indígenas, como os Guanacés e os Apuiarés, e algumas outras etnias que falavam línguas tupi e tapuia. Reza a lenda que, lá por volta de 1607, os padres jesuítas Francisco Pinto e Luiz Figueira estavam passando por lá e, ao olharem para o alto da serra, viram uma enorme pedra que parecia a silhueta de um frade, e por conta dessa pedra, resolveram batizar o lugar de Vale do São Francisco. No começo dos anos 1700, o padre Frei Vidal da Penha resolveu explorar a região da Serra de Uruburetama. Na época, era tudo uma coisa só, mas hoje, essa área se divide em Itapipoca, Uruburetama e Itapajé. Toda vez que o padre passava por algum lugar que ele achasse interessante, ele deixava uma enorme cruz para sinalizar que aquele lugar era abençoado. Com o tempo, essas cruzes viravam pontos de encontro e ao redor delas começaram a nascer pequenas povoações que anos depois acabavam se transformando em vilas. Quando o padre passou por uma pequena vila conhecida como Santa Cruz, ele gostou do lugar e deixou uma cruz lá também. Muitos anos depois, lá em 1837, Francisco Cunha Linhares e sua esposa, Dominga Pereira Pinto, resolveram doar um pedaço de terra para construir uma capela em homenagem a Nossa Senhora da Penha. Assim, a pequena Santa Cruz de Uruburetama foi começando a crescer. A capela foi construída pouco tempo depois, mas só em 1849 é que a Igreja Católica reconheceu tudo direitinho. Pouco tempo depois, a povoação, que só crescia, foi elevada à categoria de vila com o nome de Vila Constituinte em 1849. Assim, nasceu um novo município, mas não demorou muito para mudarem o nome. Em 1850, a Vila Constituinte passou a se chamar Santa Cruz da Uruburetama. Lá por 1839, um cara chamado de Antônio Rodrigues Martins, mais conhecido pela galera como Carola, resolveu se mudar para perto da vila de Santa Cruz. Ele construiu uma fazenda e chamou alguns amigos para ajudar a administrar tudo. Entre eles, Joaquim Alves Cavalcante e Rufino Ferreira Gomes, que foram pessoas influentes na formação da cidade. Certo dia, um grupo conhecido como os Mourões, famosos por tocar o terror na região, atacaram o povoado sem piedade e queimaram tudo. Muita gente perdeu a vida, e o local da fazenda acabou ganhando o nome de Riacho do Fogo. A região do Riacho do Fogo foi se desenvolvendo aos poucos. Em 1846, o vigário de Canindé, que estava visitando a região, foi até lá celebrar uma missa. Como não tinha uma igreja, a missa rolou mesmo numa casa de barro, e o sino era uma enxada pendurada num caibro. Um ano depois, mandaram construir uma capela. Em 1859, rolaram muitas mudanças. A vila foi movida para o antigo Riacho do Fogo, que passou a se chamar São Francisco de Uruburetama. E em 1862, a sede da freguesia também foi transferida de Santa Cruz para essa nova vila, São Francisco de Uruburetama. Em resumo, a região do Riacho do Fogo virou a mais importante da região. Em 1870, começaram as arrecadações para construir uma igreja. Em 1878, a igreja foi finalmente abençoada e teve uma missa para comemorar. Em 1883, por iniciativa do abolicionista Felipe de Araújo Sampaio, a vila de São Francisco da Uruburetama seguiu o exemplo de Acarape e aboliu a escravidão, libertando 111 pessoas escravizadas muito antes da assinatura da Lei Áurea. O nome do município foi simplificado para São Francisco em 1893. Em 1938, a vila de São Francisco foi elevada à categoria de cidade. Em 1943, o município passou a se chamar Itapajé, com G, e em 1989, Itapajé, com J. Itapajé vem do tupi e significa feiticeiro de pedra. É a junção de Ita, pedra, e Pajé, feiticeiro.